Eu sempre gostei de circo, desde menina. Eu ia com meu pai. Sempre teve vontade de fugir com alguém do circo? Porque Não, atualmente eu tenho. Atualmente você tem? Você não tinha, não? Agora você tem, né? Agora eu tenho. Porque tem essa história, não sei se você testou tem isso. fugas, tem. Agora, às vezes, quando eu tenho vontade de fugir com o circo. Na infância, não. Na infância era um programa com meu pai que eu fazia. E só da casa toda, só nós dois que gostávamos. Então, acho que é uma coisa meio de piano mesmo. Aqui de Belo Horizonte. O circozinho aqui. Sim, você lembra onde que você ia? Eu lembro o circo, sabe aonde? Ali no Santo Agostinho. Ali, aqui nós estamos no Santo Agostinho. Você lembra que não tinha casas? Eu lembro que os circos eram armados aqui no Santo Agostinho. Eu vinha também. Meu pai tinha paixão pelo circo, tem ainda, e ele gostava muito desse programa comigo. Então foi uma primeira coisa que eu acho que me estimulou. Agora, na verdade, a ideia, assim, o gosto vem daí, mas a ideia surgiu em pesquisas minhas. Eu trabalhava com jornais do século XIX, eu trabalhava com temas do século XIX, e eu comecei a perceber a andança desses artistas por vários caminhos. Ver, às vezes, no jornal uma notícia isolada, ou eu fiz uma pesquisa sobre um mineiro que era anarquista, o Avelino Fóscolo. E, dentre as coisas que ele fez na vida, ele tinha sido ator ambulante. Avelino? Fóscolo. Fóscolo, claro, que é parente de Dona Diva Fóscolo, que já morreu, mas foi mulher do Dr. Nereu Campos de Almeida, sabia? Ela é a filha dele. Ela é filha dele? Ela é filha dele. E você conheceu ela? É filha dele. Ela não, eu conheci alguns filhos. Ela também foi anarquista. Ela está Dona Diva, mãe da Rosana, minha amiga, e Rosana, se estiver assistindo, ela está falando do seu avô. Claro. Que era um homem fantástico. E dentre as coisas que ele fez, ele foi ator ambulante. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a perceber que era muito comum o circo, o teatro, e me surpreendi um pouco, porque a gente tem a ideia de que Minas não tem vida teatral, não tem vida circense, que não tem tradição teatral, e tinha. Então eu comecei a me interessar por isso, eu me surpreendi. E como é que você descobriu ele, esse personagem, para você pesquisar? O Fóscolo. O Fóscolo foi há muitos anos, sabe? Tem o quê? Eu era estudante ainda, eu comecei a trabalhar, eu queria trabalhar com anarquismo. E ele foi uma pessoa que me chamou a atenção, porque ele era uma pessoa muito dinâmica. E ele foi um dos poucos anarquistas mineiros de destaque a nível nacional. Ele era escritor, ele era jornalista, ele era farmacêutico, ele era ator, ele era... e farmacêutico na época tinha uma projeção muito grande, porque é uma pessoa que tem contato com todo mundo de todas as classes sociais. E ele vivia numa cidade pequena, que é a atual Paropeba, e ele tinha uma vida muito interessante, a socialidade dele muito interessante, a vida política dele muito interessante, uma trajetória muito bonita, e uma pessoa muito idealista, muito única mesmo. E eu trabalhei com a obra dele, com as coisas dele, eu defendi uma tese, eu tenho um livro sobre ele. Chama Imagem Rebelde. A Rosana, sua amiga, deve ter. Deve ter, claro. Deve ter o livro sobre ele. A filha dele, a mãe também foi uma pessoa muito especial, muito anarquista também. Fantástica. Agora me conta uma coisa, você está falando de tese. Eu tenho uma amiga que esse fim de semana a gente se encontrou e ela também vai defender a tese dela agora, no final do ano. E ela está naquele estado, sabe? Final, que fica arrancando cabelo, porque aí surgem tantos dados que você não contava, né, para fazer na tese, na hora que você cismou de fazer aquilo. Aí eu estava conversando com a Gui, minha amiga Guiomar, e aí a Gui estava falando, mais engraçado, que a gente é que caça fazer essa loucura. A gente fica no maior aperto no final. Você passou por esse período também? Todo mundo passa, né? Passa, né? Todo mundo passa. Essa tensão. Mas é uma coisa assim, é um trabalho solitário, você tem que escrever, é muito investimento, é muita pesquisa. Lidar é uma pesquisa muito grande. Você lida com 200 jornais e durante vários anos. No final, você tem que lidar com todas essas informações para escrever uma coisa sistemática, que o leitor ache agradável, que o leitor entenda. Então, é uma situação bastante penosa. O orientador da tese é alguém que está te cobrando a qualidade. Claro. É uma situação penosa. Você teve um grande orientador, né? Tenho um grande orientador. E amigo, que é o Alcir Lenharo, né? Já teve aqui com a gente. Claro, ele trabalha nessa área também, na área de cultura, né? Então é uma situação penosa, mas é uma coisa boa fazer. Ele lá, você que era telefone? Eu estudei lá, eu ia lá, voltava, ia, voltava. Mas é uma coisa agradável também, eu gosto muito de pesquisar. Gosto especialmente de pesquisar, eu acho legal. Você vai descobrindo, lê jornal antigo, é uma coisa
muito mágica, e você vai descobrindo as coisas, você vai construindo a história também, e é uma coisa muito recompensante. E muito o dia mesmo. da defesa, você lá na frente da banca, quando acabou, foi o melhor dia da sua vida? Não, eu tive outros bons. Mas foi um bom dia, eu tive outros bons. Só de acabar, né? Bons dias. E tem uma coisa que eu acho, o trabalho intelectual, ele envolve duas coisas. Primeiro, muita ousadia. Porque você escrever uma coisa, você tem que ter uma certa coragem, todo mundo vai ler, as pessoas vão julgar, e as pessoas, elas não são muito condescendentes na crítica. Em geral, acho que todo trabalho, né? Você, por exemplo, né, a gente investe, e as pessoas, na hora de criticar, elas vão ser duras. Né? Até o resultado da crítica pode ser muito bom, mas pode não ser. Então, você tem que ser muito ousado para enfrentar isso tudo e para pensar assim, eu vou fazer um trabalho bom, e eu vou dar conta de criar um trabalho interessante, que as pessoas vão gostar, e para isso tem que ser muito corajoso. Claro. Mas você tem que ser muito humilde também, porque, igual você falou, que a cara que vai defender a tese, ele fica desesperado. E acho que muito por uma ânsia de perfeição. Assim, a pessoa quer fazer um trabalho perfeito, acabado, e na vida nada é assim, né? A gente vai fazendo as coisas na medida do possível. A tese, obviamente, ela envolve muita pesquisa, ela envolve muita reflexão, mas ela é um momento da vida. E naquele momento é que você dá conta de escrever, de pensar. As pessoas que dão conta de pensar mais, outras menos, né? Claro. Mas você tem que ser muito humilde de pensar que é um trabalho que tem limitações que são humanas. Claro. Né? Pode ser brilhante ou não, mas é um trabalho humano. Então é um trabalho incompleto. Agora, para você defender essa tese, foi desde o início o que era em ser ou os dados mudaram o percurso? Mudou tudo. Tudo, né? Mudou tudo. É isso que é legal. É isso que é legal. Mudou tudo porque era muito mais do que eu esperava. Era muito mais do que eu esperava, tanto em termos das fontes que eu achei, porque eu achei muita fonte. Eu achei muito trabalho. Os jornais, eles são minuciosos para descrever. A plateia, jornais do século XIX em Minas, de tudo quanto é cidadezinha. A imprensa em Minas, no século XIX, é algo impressionante. Sabe? Toda cidadezinha tem um prelo e tem um jornal. Em que se noticia tudo, desde coisas mais importantes, no sentido de mais nacionais. Mais importantes não, né? Mais nacionais. Mas até um casamento de alguém que mora, alguém viajou para o Rio e voltou, então tudo. E os circos eram um assunto quente. Desde que as pessoas sabiam que o circo ia chegar, ou o teatro, as pessoas entravam em polvorosa. Agora me conta, era um acontecimento. Além de ser um acontecimento social para a cidade, transformava a cidade, a gente sabe disso até hoje. Eu que viajo aí fazendo ação global e expresso melodias, a gente vê cidadezinhas que quando tem uma lona de circo, o clima da cidade é outro. As pessoas ficam igualzinho, parece que é lua cheia o tempo inteiro. Sabe? E olha que hoje em dia existe TV, e na época não tem nada disso. No século XIX, quer dizer, essa época para trás, o artista não era bem visto. Quer dizer, né, o homem e a mulher, todo mundo diz isso, que os pais falavam, você é artista. Não, não pode, porque artista não presta. Como é que as cidades mineiras recebiam esses artistas? Tá. Minas Gerais da época é um lugar, a gente pensa em Minas como um lugar muito tradicionalista, muito mineiro, todos os mitos de mineridade. Mineiro é comedido, mineiro é moralista, tradicional. E os mineiros se constroem muito assim. Né? Criou-se o mito de mineiridade, eu acho que os mineiros vão reforçando esse mito. Ou não. Né? Acho que não. Mas há um reforço. E esse mito ele foi muito construído no século XIX. Minas do século XVIII não tem outra cara. Minas do século XVIII é uma região de mineração. É um lugar de garimpeiro. E como lugar de garimpeiro, é um lugar de nômade, de bandido, de pessoas que estão andando para enriquecer, de aventureiros mesmo. Essa Minas que a gente pensa como fixa, sedentada, voltada para o trabalho, para a agricultura, para a moralidade, para os costumes, para a família, para a propriedade, é um mito construído, é um mito e uma autoimagem da sociedade construída no século XIX. E o teatro e o circo têm a ver com essa construção? Não. Não, né? Não. Eu acho que justamente o contrário. Eles vão trazer discursos que estão na contramão disso. Uhum. Minas, assim, se afirmando como uma província sedentária, e os artistas são nômades. São nômades, não estão ligados ao trabalho, à moral, aos costumes.
eles não estão dentro desse ideal tradicionalista, nem de fixação, nem de sedentarismo. Então, eu acho que a cidade ela tem duas reações que não são nem opostas, elas caminham juntas. Eles têm medo e preconceito. E eles ficam fascinados e morrendo de inveja. Tá? Então, medo e preconceito também, eles têm muita inveja também, porque, na verdade, na medida que eles estão muito atrelados, começa a se construir, por esse homem livre dessa sociedade do século XIX aí, um ideal de trabalho, de família, e as mulheres muito presas à família, aos costumes, à moralidade e à religião. E, ao mesmo tempo, esses artistas, eles são muito diferentes. Né? Os artistas são como essa mocinha aqui, com as pernas de fora, os braços de fora, um homem musculoso, ágil, a mocinha também. Quer dizer, o ideal, mesmo o corpo das pessoas do século XIX não é assim. São pessoas que andam muito vestidas, têm um ideal de ascetismo mesmo, né? Não tem essa sensualidade que os artistas têm. Então, os artistas têm uma linguagem muito diferente, tanto corporal quanto no estilo de vida que eles têm. Então, não são nem sentimentos opostos, não, porque eles não se excluem. São sentimentos que eles têm medo porque estão fascinados. Acho que é aquela coisa, não, eu tô, né? Claro. Não é uma coisa consciente também. Agora, não são atitudes conscientes, né? Não são, né? Não. Às vezes até assim, preconceito, o fascínio, mas essa polaridade é uma coisa que vai de um lado ao outro sem parar. E as fugas? Você disse que teve notícia. Tem fugas. Sabe, tem até lenda de moças e moços. Tem um capítulo só sobre as fugas. As fugas, as que eu consegui comprovar mesmo, não são muitas, não. Tem a do Fausto, que é um que foge. O Fausto, ele foge. Ele era órfão. E ele foge várias vezes. Ele era órfão, ficou órfão tipo com 8 anos. Quando ele tem 11 anos, ele vivia com um tutor, o serviço judiava um pouco dele. E ele foge da casa dele e vai para a mina de Morro Velho. Quando ele chega na mina de Morro Velho, ele começa a trabalhar lá, mas era um lugar de trabalho muito penoso. E ele era menino, ele tinha 11 anos. E devia ser explorado como as crianças da época são, trabalho infantil. E um dia passa uma companhia de quadros vivos em Nova Lima, que era uma companhia de um inglês chamado Keller. E ele apresentava quadros famosos, mas ele ia representando, fazia uma dramatização em torno do quadro. E além disso tinha os números de mágica, tinha 10 números. E o Fausto vê, ele era menino, ele fica doidinho e pede para ir e eles deixam. Então ele foge da mina, ele vai embora. Ele vai embora por Minas mesmo ou Brasil? Não, ele roda toda a América Latina. Toda a América Latina. Com esse grupo? Quando eles voltam para Minas, o Fausto tem uns 20 anos. E ele resolve ficar. E ele fica em Sabará. E ele vai ser jornalista em Sabará. Olha, tá? Agora, há outros casos também. Tem 2 casos de crianças que fugiram. Tem um até que depois vem ter um grande padrasto, o Benjamin de Oliveira. Ele foge e ele tem uma hora até que ele é vendido como escravo de novo, porque ele era negro e ele é vendido. O dono do circo queria vender ele. E ele foge de um circo e vai para o outro. Agora, até mais do que o número de casos comprovados, é o boato que existe em torno da fuga. Porque a possibilidade de fuga, ela fascina tanto quanto a fuga comprovada. Faz as pessoas pensarem que alguém pode fugir com o circo, as pessoas já se mobilizam. Quando o circo chega, as pessoas se mobilizam em torno das fugas. Então, às vezes, os jornais trazem notícias de boatos sobre fugas, quando um circo chega. Olha, para criar... Então, além das fugas, há um imaginário, há uma fantasia criada em torno das fugas. Talvez as fugas não fossem tão numerosas, mas a fantasia de fugir era muito grande. Porque o desejo de fugir talvez fosse muito grande. Claro, e há casos de moças que casam, vão com o circo, e há casos de pessoas do circo que casam e ficam na cidade. Eu tenho a prima de uma amiga minha que casou com um trapezista e foi embora. Exato. Conheceu ele no circo, apaixonou, casou, juntou os trouxas dela, falou, vai, vou embora com o circo. A gente está conversando com a Regina Horta Duarte, que está lançando esse livro quarta-feira. Onde é o lançamento mesmo, Regina? No Teatro Universitário. Teatro Universitário. Na Carangola, Carangola 300. Carangola 300 no Santo Antônio. E a gente vai continuar conversando com ela, nós vamos um pequeno intervalo. E eu vou deixar uma pergunta para você. Já que você fez uma pesquisa sobre o circo e o teatro em Minas Gerais, no século XIX,
Minas Gerais não é uma só, né, Regina? Assim, o norte de Minas é uma cabeça, um tipo, até o tipo físico das pessoas. São diferentes do sul de Minas, do Triângulo, né? Da mata. Bom, eu quero saber de você, aonde que o povo era mais receptivo, aonde as companhias de teatro e os circos se estabeleciam mais, em qual região de Minas Gerais, tá bom? Você vai me responder depois do nosso intervalo. A gente está tendo o prazer de conversar aqui com essa professora de História, está lançando esse livro genial, contando do nosso estado, o que se passou aqui de circo e de teatro. A gente volta daqui um minutinho. E a gente está hoje tendo o prazer de conversar com a Regina Horta Duarte, que é professora de História da UFMG, e defendeu uma tese falando do circo e do teatro em Minas Gerais no século XIX. O nosso assunto é esse. Ela lança esse livro aqui, virou livro, e vai ser lançado agora, quarta-feira, que horas, Regina? 8 horas, não, 7 horas, a partir das 7 horas. Lá no TU, Teatro Universitário, tem um detalhe importante. Carangola 300. O detalhe importante é o seguinte, às 7 horas, às 19 horas, os alunos do TU vão fazer umas apresentações circenses, porque eles aprendem técnicas circenses. E às 21 horas vai haver um espetáculo, que é um espetáculo de rua, no pátio, o Grupo Teatro Cabana. E a peça é uma adaptação de uma peça do Brecht, chama Exceção e a Regra. Tá? A adaptação do Mauro Lúcio Xavier, que é acho que ele é um dos componentes do grupo. Ok, nessa quarta-feira, então, TU, Rua Carangola 300, lançamento desse livro, que eu já estou assim louco para começar a ler de tanta história que a gente está contando aqui. E eu queria saber isso, Regina, onde em Minas Gerais, norte, onde que o circo e o teatro no século XIX era bem visto e eles iam mais, porque, claro, só vai onde tem público, né? Claro, eles passavam na cidade, não dava público, eles não voltavam mais, não é? Aonde que eles iam mais? Qual região de Minas? Eles iam em todas as regiões. Todas? Todas. Agora, há uma diferença na possibilidade de acesso. As companhias teatrais maiores, mais abastadas, elas não vão em qualquer lugar, não porque as pessoas não desejassem, eu acho que as pessoas não tinham dinheiro para pagar. Agora, o circo, ele consegue se locomover por todas as regiões e ele é um espetáculo mais barato, então ele tem um público muito garantido. O circo vai em todo lugar. Eu não diria... Quer dizer, há regiões que eu consegui constatar mais a presença deles, porque são regiões em que os jornais são mais preservados. Claro. A sua fonte de pesquisa foi jornais. Uhum. Então, eu acho que os circos deviam ir em todas as regiões, sim. Tanto que eu consegui captar alguns lugares que eles estão presentes. Mas como as fontes são mais raras nessas cidadezinhas menores, às vezes existiam jornais, mas eu tive acesso a alguns números dos jornais, porque eles não foram preservados, só existe, às vezes, um ano de jornal no arquivo público, e os outros anos todos se perderam. E cidades como Ouro Preto, São João del Rei, Diamantina, Barbacena, Campanha, essas cidades não. Essas cidades, elas têm jornais, elas preservaram seus jornais, e nelas eu consegui, então, perceber mais efetivamente essa presença. Mas, por exemplo, uma coisa que eu também trabalhei foram livros de memórias, de pessoas que viveram, eu só consegui de pessoas que viveram no final do século XIX. Porque antigamente as pessoas tinham esse hábito, né? De fazer diário. Eu consegui alguns textos desses. Então, por exemplo, Memórias de um Estudante em Ouro Preto, de uma pessoa que foi estudante em Ouro Preto na década de 70. E ele me fala como que eles vinham, por exemplo, esses meninos, eles vinham de uma região do interior mineiro, eu não lembro direito qual região, mas ele foi estudar em Ouro Preto. Mas ele fala que em Ouro Preto tinha teatro, mas na infância dele ele estava acostumado a ver teatro, a ver circo. Então, por essas, às vezes por vias mais, consegue pensar, e consegue perceber que o circo, mais do que se consegue constatar oficialmente. E também ia fazer um roteiro assim, vamos para Juiz de Fora, mas no meio do caminho deu para parar a cena? Para e fica um dia. Ou meses, né? Agora, qual o ângulo que você enfocou, quer dizer, qual a sua ótica? Quer dizer, foi mostrar que existe a tradição, ou esse povo é mais liberado do que o povo que era fixo no lugar? Qual foi a sua ótica nessa defesa de tese? Eu acho que eu trabalhei com várias coisas. Uma coisa foi essa, como que os artistas são diferentes dessa sociedade. Isso me fascinou. Por outro lado, eu tentei trabalhar muito com a questão do lúdico mesmo. Como que eles vão conseguir transformar a vida das pessoas, traz uma outra ótica de vida e portanto, o circo e o teatro vão ter algumas diferenciações. O teatro se presta mais a um discurso muito nacionalista, muito conservador, quer fazer do teatro...
e quer fazer do teatro moralizador, educador, esse peso de se cobrar do teatro, que ele seja nacional, moralista e introdutor de costumes bons, de valores cristãos. Existia todo esse papo. No teatro. No teatro. O circo ficava livre disso. Circo. Agora, mesmo que existisse esse papo no teatro, o teatro cria mais do que isso. Né? Porque não adianta você cobrar do artista que ele seja assim, 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 porque o artista foge disso. O artista e a plateia. Né? Uma coisa legal também que eu vi é que as pessoas têm uma convivência diferente com circo, com teatro, do que se tem hoje. Mais com teatro. Porque não se vai, hoje em dia você vai ao teatro e você se comporta de determinadas formas. E as pessoas não tinham essa civilidade. Elas eram mais bárbaras. Mas, por outro lado, elas participavam muito do espetáculo. Davam palpites, gritavam, torciam, participavam. Então, o teatro era um lugar meio festivo. Né? E as pessoas, os críticos, existe toda uma intelectualidade mineira que vai começar a formar tanto um gosto, ensinar as pessoas o que era o bom teatro, o que era o bom drama, o que era a boa peça para ser assistida. E aí entram muito esses valores de nacionalismo, do teatro de bons costumes, do teatro moralizador. Eles têm ódio do melodrama, por exemplo, porque o melodrama não é nada disso. Não é nacionalista, nem moralizador, nem tem compromisso com o real, nem com educação, nem com nada. E no circo, não. No circo, as pessoas estão mais livres dessas intenções moralizadoras. Agora, o teatro cria muito mais que isso. Claro. Não adianta tentar prender a arte, né? Ela cria. Ela cria, não tem jeito. Agora, essas companhias de circo que visitavam esse lugar que você rodava, eu lembro que sempre vinha aquela história que não eram companhias brasileiras, que eram argentinos, não é? Isso é um aspecto interessante. Não é engraçado? E, na verdade, são pessoas brasileiras que põem os nomes estranhos. Enrolam a língua. Né? Eu tinha esse grilo quando o menino falava, mas só vem circo gente de fora. Aí eu lembro que meus pais falaram, não, ajuda aqui mesmo e tal. Mas essa é uma estratégia, porque o circo, uma das coisas que ele fascina é o fato de vir de longe. Então as pessoas que estão na província, no interior, se as pessoas vêm da corte ou vêm da Europa, dá um brilho mágico. Então eu falo que o embuste do circo, o circo é um lugar de ilusão. E a ilusão do circo começa no cartaz, em que ele anuncia que ele é internacional, ou que ele veio de outro lugar. Então é muito comum ele falar assim, apresentamos para a rainha de não sei onde, apresentamos para Dom Pedro II, e é tudo mentira. No fundo as pessoas sabem que é mentira. Mas o circo apresenta isso como um fascínio. Veja bem, nós somos pessoas especiais, a gente teve contato com a nobreza, com a civilização, com a corte, com a Europa. E Minas tem esse fascínio do que é civilizado, do que é europeu, do que é da corte. Tem esses mitos. E, então o artista lida com isso, ele lida com isso, tá? Ele alimenta isso. Ele sabe, marketing, né? Eles não sabiam nem que era marketing, mas é então ele sempre tem nomes estrangeiros, eles sempre colocam nos anúncios mesmo, que eles já apresentaram para todo mundo, que é o mais importante possível. É um artifício que eles usam. Ô, Regina, nesse final do século agora, os últimos anos do final do século, a sua pesquisa aqui vai até? Eu só trabalho até 1900. Até 1900. Eu só trabalho até o cinema. Até o cinema, com o evento do cinema. Por volta de 1900 começam a existir algumas exibições. Tem circo, não é? Também o cinema são ambulantes também. Pessoas que têm alguns, chamava cinematógrafo, as pessoas vão andando de cidade em cidade exibindo algumas imagens. E elas vão tirar o público do teatro e elas vão tirar o público do circo. Agora, nesse finalzinho agora, a gente chegando no ano 2000, como é que você vê o teatro hoje, assim, deu para ter uma ideia, claro, você está hoje aqui, como é que você vê o teatro e o circo hoje em Minas Gerais? Ele não tem mais esse poder, esse fascínio, tem? O teatro mais um pouco. Tem. Assim, quando eu comecei a pesquisa, isso não era muito claro para mim, não. Mas hoje em dia, eu acho que Minas está começando a construir um gosto teatral, uma expressão teatral, há grupos muito bons. Mas circos estão tão mambembos hoje, coitados, né? Porque antigamente o circo tinha uma certa nobreza. Hoje em dia você tem circos internacionais, que não são nômades quase, mas que as pessoas são fixas e trabalham, às vezes, em cidades diferentes. O circo mudou muito. E o circo foi muito apropriado pela televisão também. Existem espetáculos que feitos para televisão. Claro. Né? Tem aquele circo francês lá, de Soleil, que é um sucesso, que turistas do mundo inteiro vão à França para ver o circo. Né? E é uma coisa de tecnologia.
uma parafernália tecnológica, nada. Existe utilização de circo em coisas muito diversas, educação de crianças hoje em dia, é muito utilizada. Exatamente. Né? Mas eu acho que o circo é sempre uma coisa muito fascinante, não é? Claro, claro. Regina, e quais são os planos agora? Quer dizer, você dá aula na FAFIT de História, lança esse livro, não está pensando na pesquisa, já que você falou bastante de pesquisa? Eu estou começando uma pesquisa. Sobre? Eu estou começando uma pesquisa sobre a conquista do Vale do Rio Mucuri, pelo Teoflotone, no século XIX, que é uma região de índio bravo, mosquito, mato fechado, e o Teoflotone, que é um republicano dentro da sociedade tão conservadora, ele é uma pessoa também muito idealista, ele me lembra um pouco Fósforo, muito idealista, republicano, luta muito por seus ideais, e quando o Império vai caminhando num sentido muito conservador politicamente, ele se afasta da política um pouco e resolve fundar uma cidade que seria quase que, eu acho que ele pensa nisso, um germe de uma nova civilização para o Brasil, que fosse republicana, que tivesse algumas questões de cidadania sendo envolvidas, que negasse o trabalho escravo, e ele vai para o meio do mato fundar uma cidade que ele dá o nome de Filadélfia, como uma referência à cidade americana para fundar um lugar. A América, nesse momento, no século XIX, é um ideal de republicanismo e cidadania. Uhum. E ele vai fundar a Quando Filadélfia. estiver pronta essa pesquisa, você volta aqui. Volto. Falou? Volto. Regina Horta Duarte, o que é a TV a cabo do Canal 25? Só fala de Belo Horizonte. Gosto muito. Gosta muito? Gosto muito, né? E que bom saber que você... Especialmente do programa. Obrigado. Que bom saber que você existe, que fez essa tese, que virou livro, porque isso é um documento, gente. Não é? A partir de agora a gente tem um documento do século XIX dos circos, dos teatros que passaram por Minas Gerais, que rodaram essa nossa Minas Gerais. Parabéns, Regina. Muito obrigada. Lançamento quarta-feira, 7 da noite, com teatro e tudo mais, no TU, Rua Carangola 300. Grande beijo, Regina. Obrigado pela participação. Regina Horta Duarte. Um grande beijo para você também. Boa semana e até amanhã às 8 a gente volta. E eu estou às 2 da tarde na Rádio Inconfidência FM, fazendo o Bazar Maravilha. E amanhã, ó, vou estar tocando aqui, ó, Marina Novo, disco novo da Marina. Faz favor de ouvir. De 2